Meus cumprimentos aos avaliadores e à comissão organizadora da segunda semana da Biologia. O meu nome é Bruna Volgado e eu sou aluna do Instituto Federal de Mato Grosso, campus avançado Guarantã do Norte. Eu curso licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia e estou no 6º semestre. Também sou aluna de iniciação científica do grupo LabTalks, que é coordenado pelo professor doutor George Lailson. O título do meu trabalho é Capacidade Antioxidante in vitro do beta-caroteno, e nessa segunda semana da biologia eu vim demonstrar um pouco do trabalho que a gente desenvolve no laboratório do IFMT. Primeiramente, a gente tem o sumário, que diz como a minha apresentação vai ser dirigida. A gente inicia aí na introdução, passando por materiais e métodos, chegando em resultados e discussões e nas considerações finais do trabalho. A introdução. Então, primeiramente, o objetivo do trabalho que a gente desenvolve no laboratório do IFMT é avaliar a taxa de antioxidante do beta-caroteno, do nosso composto. Então, para entender o trabalho que a gente faz, é necessário, primeiramente, entender o nosso composto. Então, o beta-caroteno, ele é um composto, um óleo essencial, encontrado em especiarias, como a noz moscada, o cravo da Índia, a pimenta preta, a canela, enfim. Ele tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória, e ele se destaca quimicamente por apresentar um anel ciclobutano, o que é muito raro entre compostos. Então, a gente já sabe que ele é um óleo e ele tem uma composição química rara, o que torna ele tendo propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. É ele quem dá o gosto muito característico da pimenta, por exemplo, o gosto picante da pimenta, o cheiro muito característico do cravo, da canela, é ele quem dá. Ele também é o primeiro aditivo alimentar aprovado pela FDA, e o primeiro canabinoide a entrar em uma dieta humana. Então, como a gente já sabe, ele atua em processos inflamatórios do corpo humano. Bom, então material e métodos. Como eu já disse, o trabalho que a gente desenvolve no IFMT, ele tem como objetivo avaliar a taxa de antioxidação desse nosso composto, desse nosso óleo essencial, e o quanto ele pode ser aí benéfico para futuros estudos, para futuros remédios. Então, a gente desenvolve aí protocolos no laboratório para que a gente consiga avaliar. E a gente inicia o nosso protocolo aí, ele é dividido em duas partes. Primeiramente, o preparo das concentrações. Todas as concentrações são feitas primeiramente e depois lidas em espectrofotometria. Então, primeiramente, a gente pega aí o beta-caroteno puro e prepara uma concentração do estoque dele, solubilizando ele em etanol 100%. Lembrando que ele é um óleo, então ele é muito difícil quanto à solubilização. Então, a gente tem que estar sempre agitando, e, enfim, para que a gente consiga estudar ele. A gente tem que estar sempre agitando, porque ele se torna bifásico muito rápido. Após o preparo da concentração estoque de beta-caroteno, a gente parte aí para as concentrações de radical. Os radicais, já ao contrário do beta-caroteno, do nosso composto, eles são em pó, então a gente tem que pesar eles primeiramente antes de solubilizá-los, tudo em grau analítico. A gente pesa, então, o DPPH e o ABTS, que são os radicais nos quais a gente trabalha, e solubiliza eles também em etanol 100%. E é aí que entra a divisão da nossa metodologia. Por quê? Porque esses radicais, tanto o DPPH quanto o ABTS, eles precisam de um tempo para se estabilizar. Porque assim como toda mistura reacional, assim que a gente mistura, os elementos ficam muito agitados e aí a gente precisa de uma taxa e ele bate muito lá em cima. Por exemplo, a gente precisa que essa mistura reacional dos radicais, elas batam, por exemplo, 1 nanômetro. E assim que a gente mistura elas batem, por exemplo, em 3, 2,5. Então, a gente precisa desse tempo para que a reação ela se homogeneize, para que as ligações aconteçam e para que a taxa, né, de radicais ela comece a diminuir.
Porque o que ocorre? Eles têm uma cor muito característica, muito marcante. O DPPH ele tem uma cor roxa, uma cor púrpura, muito característica, muito forte, e o ABTS ele tem um azul turquesa, muito, muito, muito característico. Então, logo quando a gente mistura, eles ficam com uma cor extremamente forte. Então, a gente precisa que essa cor ela decaia um pouco e atinja o número que a gente precisa aí pro aparelho. Então, cerca de 30 a 40 minutos para o DPPH, a gente prepara ali, espera uns 30 minutinhos e a gente já pode ler. Tem um tempo relativamente curto de estabilização. Já o ABTS, ele tem um tempo maior, ele é de cerca de 16 a 17 horas. Então, o que a gente tem? A gente tem reações todas solubilizadas com etanol 100% e reações que também precisam de estabilização. O beta-carotenoide, ele também precisa aí de um tempo de estabilização. Não muito, cerca de 10, 15 minutos, mas a gente precisa que ele primeiramente acentue, né, que a mistura realmente se homogeneize primeiro, o que não ocorre muito com ele, porque, como eu já disse, ele é um óleo. Aqui nesse slide também é material e métodos. Aqui a gente tem foto, essa sou eu, pesando os radicais, e logo após aí, como eu já disse, ocorreu a solubilização. E na segunda foto, aqui é onde a nossa bancada, na qual a gente pesa, a gente vem já com o radical pesado em Eppendorfs e solubiliza ele em etanol 100%, porque ele também é meio dificilzinho de solubilizar, então a gente tá agitando, porque ele é um pozinho bem difícil de ser quebrado. Bom, então resultados de discussão. Então, o final da nossa metodologia é o quê? Avaliar esses resultados lidos em espectrofotometria, porque a gente, após isso, né, após a metodologia, não falei, após as misturas reacionais, a gente lê em espectrofotometria. A gente faz uma mistura reacional aí de 1.800 microlitros de beta-carotenoide com 200 microlitros de radical e a gente vê como reage. Lembrando que as concentrações, elas sempre vão da menor para maior. Então, o que ocorre? Os resultados eles tendem a aumentar conforme a concentração é maior. Então, o que ocorre? A gente preparou a concentração, leu a reação, a gente anota todos os resultados e tenta interpretar isso matematicamente, graficamente. Então, eu trouxe aqui 2 gráficos, né? Das taxas de decaimento que a gente tem após bastante estudo, bastante análise, bastante testes, a gente chegou aí nesse gráfico. O que ocorre? A gente percebe, esse primeiro gráfico é o DPPH, a gente percebe que ele não teve uma mudança, um decaimento tão significativo. Ele veio ter um decaimento, assim, mais ou menos aí na maior concentração, que é 614,4. A gente trabalha aí com concentrações de 38,4 até 614,4 microlitros. Então, a gente trabalha aí com 5 concentrações, 38,4, 76,8, 153,6, 307,2 e, finalmente, 614,4. Sempre em duplicadas. Então, como eu já disse, as concentrações elas tendem a aumentar a taxa de decaimento de radical. Então, conforme o beta-carotenoide conforme a taxa do antioxidante vai sendo maior. Então, quanto maior a concentração, maior o resultado. Então, pro DPPH, a gente não teve aqui um decaimento significativo, porém, já olhando para o gráfico do ABTS, a gente já consegue observar que ele já teve um decaimento muito maior e teve o resultado que a gente esperava, porque ele foi decaindo aos poucos, conforme a concentração foi aumentando, aumentou a taxa de antioxidação. Então, chegou ali no 614,4, a gente pode observar que ele já está muito pouco. E, realmente, a olho nu, a gente já consegue observar isso. Por quê? Porque, como eu disse no começo, a cor desse radical, ele é bem intensa. Então, o beta-carotenoide, o que ele faz? Ele sequestra radicais. Ele neutraliza a cor desses radicais. Então,
acaba que fica branco. No ABTS, principalmente, a gente consegue observar essa mudança notória de cor aí no 614, porque ele fica branco assim em questão de muito pouco tempo. Então, as considerações finais. Então, o beta-caroteno, ele apresentou, sim, resultados antioxidantes pela análise estequiométrica, porém, ele demonstrou certas dificuldades quanto à solubilização, o que torna esse composto limitado, já que sozinho ele não consegue atingir a melhor atividade antioxidante dele. Então, o que ocorre? Ele, sim, apresentou resultados antioxidantes, porém, poderiam ser resultados muito melhores caso ele conseguisse caso a gente conseguisse uma solubilização melhor dele, porque ele é um óleo, ele fica bifásico muito rápido, então a gente tem que estar agitando ele vigorosamente sempre que a gente for fazer as misturas reacionais. Então a gente não consegue avaliar muito bem, ele não consegue ter todo o seu desempenho pelo fato da solubilização, porque quando ele vai começar a atuar, ele já, as moléculas já se quebram e ele se torna bifásico novamente. Essas foram as referências, né, que eu usei. E eu gostaria de agradecer aí ao Instituto Federal, ao laboratório, o Grupo LabTox e à plataforma CAPES por me dar a oportunidade de desenvolver esse projeto aí no IFMT. E a minha apresentação foi essa. Muito obrigada.